Salve, salve, seja bem-vindo a mais uma live. Arthur Almeida recebe. A nossa convidada de hoje já está aí na sua tela, é a professora Andréa Cursino. Ela é formada em jornalismo pelas Faculdades Integradas Zélio Alonso, no Rio de Janeiro. Já atuou como repórter, produtora e crítica de cinema. É fundadora do portal Cinema para Sempre. Professora e crítica de cinema, vai falar com a gente um pouco sobre a sétima arte. Professora Andréa, muito obrigado por ter aceito o convite. Primeiro momento, a palavra é sua para cumprimentar os nossos seguidores. Boa noite e seja bem-vinda. Obrigada, boa noite. Muito obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Né? E falar de cinema, para mim, é sempre uma alegria. Eu, cinéfilo, antes de tudo, né? O crítico de cinema é um cinéfilo. Daí não pode ser um crítico de cinema. Né? Então, não tem nada que deixe mais feliz do que falar sobre a sétima arte, né? E todo esse universo que envolve ele, né? Porque ele é muito maior. É isso aí. Professora, não poderia ser diferente a gente começar falando sobre o cinema brasileiro. Já marcou presença na maior cerimônia de premiação, né? A gente até conversava um pouco antes de entrar no ar. Já marcou algumas presenças no Oscar. E uma curiosidade que eu encontrei, que eu sempre fiquei assim, o Brasil não tem um Oscar, tem alguns filmes bons, né, para melhor filme estrangeiro. Que em 1960 tem um filme brasileiro que venceu, mas é considerado da França, né? Foi o Filme Negro. Venceu como melhor filme estrangeiro, mas o representante dele era francês. Então, assim, a gente tem um Oscar praticamente nossa meio que distante, né? Na verdade, assim, a gente tem o Tropa de Elite ganhou o Urso de Prata, a gente tem o filme que a Fernanda Torres, eu não lembro agora o nome, era a Fernanda Torres, ela ganhou também, aí eu acho que foi Cannes ou foi Veneza, não tenho certeza. Ela ganhou, era ela e o Thales Panchacon, que era o filme era em Berlim, né? Era um casal que conversava sobre a sua relação, se separava ou ficava junto, e ela ganhou esse prêmio, né? E eu acho que foi Globo de Ouro, eu não tenho certeza não, mas foi um prêmio desse, europeu. E eu me lembro que a Fernandona, mãe, comentou: olha só, a minha filha já ganhou um prêmio e eu não ganhei nenhum. Eu não tenho esse prêmio, mas ela não estava falando com Deus, ela estava mega orgulhosa que a filha dela ganhou. E para uma mãe é sensacional, né? Você vê o seu filho sendo premiado. Isso aí não tem preço. É verdade. E a Fernanda Montenegro, né, eu até falei, o Central do Brasil, acho que é o maior nome, assim, do cinema brasileiro. E ela, em 1970, também já ganhava prêmios internacionais, assim, do Festival de Moscou. Ela ganhou o prêmio lá como melhor atriz. E depois venceu o Globo de Ouro, o Urso de Prata, melhor atriz em Central do Brasil. E é justamente isso, a questão que eu acho que é pouco divulgada aqui. O Brasil tem inúmeros prêmios. Eu fiz até uma lista que começa lá em 53, com o Cangaceiros de Lima Barreto, né, vencendo Cannes, melhor filme de aventura. E aí, 9 anos depois, o Pagador de Promessa vence Cannes de fato, né, ganhando Palma de Ouro, indicado ao Oscar. Posteriormente, a gente tem, já em 98, Central do Brasil, Globo de Ouro, melhor filme estrangeiro, Urso de Ouro no Festival de Berlim, que depois, em 2007, o Tropa de Elite ganhou. E aí a gente, de fato, fica na pendência do grande prêmio, né, que é sempre muito divulgado. A gente já apareceu lá algumas vezes, o Quadrilho chegou a melhor filme estrangeiro também. Faz falta, ou pela divulgação, por ser Hollywood, por ser Estados Unidos a maior indústria, o Oscar ele fica um pouco mais valorizado do que deveria ser, digamos assim, aos olhos do povo brasileiro? Olha, na verdade, o que acontece? O Oscar é a primeira premiação do mundo. Então, assim, ele surgiu porque nos anos 20, porque ele nasceu no final dos anos 20, e começou a febre de todo mundo querer fazer cinema. Só que quem já fazia cinema ficou com medo de perder a qualidade.
né, de virar uma bagunça geral. Então, eles se reuniram e falaram, vamos montar uma associação e vamos premiar, então, os melhores trabalhos, que é para obrigar as pessoas a fazer um trabalho bom. A intenção foi essa, eu acho que até os anos 40, se não me engano, a coisa correu como ela foi proposta, né? Então, se premiava a qualidade e tal. Depois daí, começaram as politicagens. Por quê? Porque o prêmio começou a ter uma força que ele não tinha antes. Então, é aquela coisa, né, do vinho. Você tem que esperar ele maturar para chegar no ponto para beber. O Oscar chegou na maturidade dele em que ele já era consagrado, ele já tinha uma estrada de consagração. Então, todo mundo quer ter aquele selo de consagração. É que nem uma estrela Michelin para o restaurante. Eu quero ter uma estrela Michelin, eu tenho 2, eu tenho 3. Então, assim, esse é um selo de aprovação de que o seu trabalho é um trabalho de excelência. É isso que o Oscar representa. É a mesma coisa que uma estrela Michelin para um restaurante, e é a mesma coisa que para várias outras profissões, ou seja, a medalha de ouro nas Olimpíadas, né, para um atleta, é o topo do seu reconhecimento daquilo que você fez. Então, o que acontece? A gente tem, na verdade, são 3 probleminhas. Não é um problema, não é que o Oscar é preconceituoso, não gosta do Brasil. Não é isso, a questão não é essa. A gente tem 2 problemas. O primeiro, o Brasil tem uma entrada muito boa na Europa. Cinematograficamente falando, todos os cineastas aqui, sejam eles alternativos, sejam eles comercial, grande, pequeno, novo, veterano, não importa. Todo mundo bota filme em festival, e tudo da Europa. E aí esquece de um detalhe. Para entrar no Oscar tem regra. E você tem que cumprir algumas regras. Uma delas é, o filme tem que passar no cinema nos Estados Unidos. Então eu vejo muita gente com um filme bom comendo muita mosca. Por que você leva o filme aqui para a sala do Brasil, leva para a Argentina, leva para o Uruguai, leva para a Itália, leva para a França, tem que levar para os Estados Unidos. Se você colocar e as pessoas gostarem do seu filme, a chance de você passar na peneira é muito grande. Por quê? O Oscar só tem 5 vagas. São mais de 80 países concorrendo a uma das 5 vagas. Todo ano, você pode estudar isso ano a ano. Você já tem um favorito. Antes da peneira começar, você já tem um favorito. E normalmente é esse favorito que leva. Então, assim, você tem, assim, N títulos maravilhosos. A gente tem muito filme bom. Eu hoje posso dizer assim, hoje eu estou muito orgulhosa do nosso cinema. O cinema brasileiro cresceu muito. O que acontece? Ele teve um período de crescimento, um período muito rico, com o Mazzaropi, o Oscarito, o Grande Otelo. Esse é um período rico, né? Depois ele caiu um pouco, ele perdeu a identidade dele e caiu na pornochanchada. Então, o cineasta brasileiro, normalmente, era aquela coisa marginal, né? Tem que ter gente pelada, tem que ter sexo, e o povo tem que estar bebendo, ou seja, era tão underground o negócio, que você não conseguia ver um filme que te trouxesse alguma coisa. Então ele ficava naquela deficiência. Agora é minha vez aqui, só um minuto. Ana Luísa, filha, por favor. É o mercado que eu pedi cedo e está chegando só agora. E aí o que acontece? Você tem uma decadência de produção. Então, no período da pornochanchada, as famílias só podiam ir à sala de cinema para ver os Trapalhões e a Xuxa. Só tinha isso. Ou você ia ver os Trapalhões e você não ia ver nada. Ou então você tinha que aceitar o fato de que você ia ver uma história, mas tinha que ter gente pelada e gente transando. Então,
começou a ter uma queda de qualidade. Apesar de ter uma queda de qualidade, chegamos na era Collor. Qual é o problema quando você tem um governante que não governa para a população geral? Ele governa para ele, não governa para... Ele quer ser presidente de não sei quantos milhões, mas não quer governar para o povo, quer governar para ele. Ele falou, cinema é... Eu vou ficar dando dinheiro... Ah, tá na mochila. Cadê a mochila? Vê se não tá por aqui. Tá aí? Tá aqui. Desculpa, gente, que tem que pagar. Tá na carteira, tá? Então, assim, você tem ele simplesmente determinou na cabeça dele, ele falou, não vou mais dar dinheiro para fazer filme lixo. Olha, eu como crítica de cinema não admito que alguém fale isso, nem do pior filme do mundo. Não existe filme lixo. Existe filme ruim. Você não pode falar que a arte das pessoas é lixo. O pior que seja. Você pode falar que é ruim, que você não gostou, mas não pode ofender as pessoas dessa forma, né? Então, o que acontece? Nós ficamos 11 anos sem fazer filme nacional no Brasil. Então, a gente passou durante 11 anos em que nenhuma sala de cinema no Brasil você ouviu o idioma português. Não tinha, era só inglês. Mas francês. Francês, muito raramente, se era um filme mega powerball baldelado, chegava aqui. Que também não era assim com essa facilidade, não. Muito raramente um filme britânico. Mas o que vinha mesmo era Hollywood. Então, nós criamos uma geração consumindo cinema americano. Quando houve a retomada do cinema brasileiro, começou com Carlota Joaquina e Terra Estrangeira. Aí que o pessoal começou a falar, poxa, mas é legal isso, gostei. E aí começaram, então, a se fazer filmes. Começou a era da favela movie, né? Criamos um gênero, a favela movie. É verdade. Né? Quem fez Cidade de Deus, Carandiru, né? E todos os coleguinhas aí do grupo. E aí começou aquela martelação. O Brasil ficou um tempão sem fazer cinema, quando faz, só quer fazer cinema de bandido. Parece que a gente só tem bandido no Brasil. Mas o pior é que é verdade. Quando você foca num único estilo de filme, parece que a gente não sabe fazer outra coisa. E aí, custou um pouquinho, demorou mais um pouquinho, para a gente levar o público brasileiro para o cinema para assistir filme brasileiro. Que só começou com Se Eu Fosse Você, do Daniel Filho. Não é um cinema. Se Eu Fosse Você é um ótimo filme de TV. Ele tem formato de TV, ele tem linguagem de TV. Ele é ótimo, engraçado, eu adoro. O 2 ainda acho melhor que o primeiro. Mas, assim, ele foi um divisor de águas, porque foi ele quem começou a levar o público brasileiro para assistir filme brasileiro. E as pessoas já estavam naquela, né, a síndrome do vira-lata. É brasileiro, então não serve, então não presta. Até você quebrar todo esse preconceito, então levou mais um tempo. E aí começaram a surgir os filmes de gênero. Cara, hoje, a gente tem cinema de terror de ponta. Devemos isso a um rapaz chamado Marcos Dutra. O cara simplesmente sabe como fazer, porque o terror é o gênero mais difícil de ser feito. É o público mais exigente. Eu não sou público de terror porque eu sou muito medrosa. Então, assim, eu tenho pavor de tudo. Então, para mim é um pouco complicado. Mas eu já assisti filme do Marco Dutra para estar falando isso. Ele tem uma qualidade que a gente tem orgulho. A gente tem uma geração nova de cineastas, né? Como o Marco Dutra, o Caio Só, o Afonso Poyar, que é muito rico. Tem a Laís Bodansky, meu Deus, Júlia Rezende. Tem, sabe, uma lista enorme de gente que veio trazendo o cinema de gênero para o Brasil, que era uma coisa que não existia.
A gente pode melhorar, a gente sempre pode, né? Essa questão da porno chanchada e depois da violência serem temas centrais, isso era até um comentário bem corriqueiro que a gente ouvia, né, do pessoal falando, não, eu não vou no cinema ver filme brasileiro, porque ou vai ser violência, ou vai ser matando um ao outro, ou vai ser sacanagem e tal. E durante muito tempo, assim, eu quando tem filme brasileiro no cinema que eu consegui, geralmente eu dou preferência. Dois filmes que, quando eu fui, as salas estavam vazias e eu achei bons de se assistir foi O Palhaço, do Selton Mello, e O Homem do Tempo, com o Wagner Moura. O Wagner Moura vinha daquela trajetória do Tropa de Elite, o cara fazendo uma ação, o cara vai fazer um filme de um gênero diferente, vou assistir. E foram dois filmes que assim, eu fiquei muito feliz de ter ido ao cinema assistir, se passou na televisão eu vejo também. E hoje eu vejo esse comentário não existente mais e as pessoas indo mais ver o cinema brasileiro, né? Tanto que os filmes do Paulo Gustavo, por exemplo, foram um tremendo sucesso, né? Minha Mãe é uma Peça, 1, 2, 3, arrebentaram a boca do balão, né? Não, eu acho assim, além de ter arrebentado a boca do balão, mostrou uma diretora nova pra gente, que é a Suzana Garcia. Eu comentei isso numa outra entrevista, agora não lembro onde foi que eu falei. Só um minutinho. Ana Luísa, minha filha, para que você entrou? Você sabia que o mocinho... Bom, desculpa. Então, assim, eu comentei exatamente... Deixa eu voltar um pouquinho aqui, que eu já me perdi um pouquinho. Minha Mãe é uma Peça. Isso. Ela conseguiu mostrar uma coisa muito interessante. Primeiro que ela conseguiu fazer comédia sem fazer piada. Eu acho isso o melhor tipo de comédia que tem. Quando não tem piada para funcionar. Você ri da situação, não da piada. A situação que vira piada, né? Isso já é um ponto, assim, que eu levanto e bato palma, porque é difícil. Outra coisa, ela conseguiu falar um filme de família. Filme de família, você pode falar para a família de qualquer lugar do mundo. Você vai se encaixar. Você pode passar Minha Mãe é uma Peça na China, na Rússia, no Japão, na Arábia Saudita, em Gana, na França, e todo mundo vai entender. Por quê? Porque é filme de família. E todo mundo tem família. Família tem aquela coisa, você ama a sua família, mas ao mesmo tempo você vai de enganar de vez em quando. Né? As pessoas brigam, as pessoas se amam. E todo mundo conhece uma Dona Hermínia, um Juliano, uma Marcelina. Então, o legal é que você começa a identificar que existem pessoas daquele jeito. Existem situações daquele jeito, né? E no terceiro, eu acho que ela foi extremamente feliz. Houve uma polêmica antes do filme ser lançado, que alguém reclamou que o Paulo Gustavo tinha tirado a cena do beijo gay. Já começa que já está errado. Primeiro que não existe beijo gay, existe beijo. Beija, beijo e pronto. Só beija gay, você já está sendo preconceituoso com o pobre do beijo. Beija, beijo. Acabou. E aí, assim, ele tirou, mas ele deixou... O que ficou no filme não foi o Paulo Gustavo, porque não foi o Paulo Gustavo quem dirigiu o filme. Ele ajudou no roteiro, ele foi uma das pessoas a escrever o roteiro. Até porque a ideia original é dele, né? A mãe é dele. É verdade. Né? E aí, o que acontece? Você pega uma diretora que tem a sensibilidade de dizer o que ela tinha para dizer no texto do noivo, emocionado. Ele disse o que ele tinha para dizer. Ele fala, eu agradeço a minha mãe, porque ela me apoiou. Eu sei que eu sou um privilegiado, que muitos não têm esse apoio da família, e eu sou muito agradecido. Ela tinha muito medo do que pudesse acontecer comigo, porque o mundo é mau. Mas na minha casa, não. Então, assim, deu acho que um tapa com luva de pelica na cara de muita gente. Porque eu acho que é a primeira vez que o gay é tratado como uma pessoa normal. Sabe? Porque normalmente o gay é muito retratado como se ele só tivesse sexo na cabeça dele, mais nada.
Não, tem família, tem mãe, tem pai, tem irmão, tem relacionamento sério, sabe? Trabalha, estuda, vai à praia, come, dorme, tem dor de barriga, entendeu? Então ele foi tratado como uma normalidade que deveria ser tratada e não com a bandeira do coitado. Porque eu acho que quanto mais coitado, mais discriminação você vai ter. E o cinema tem essa responsabilidade de passar mensagem, de te inspirar, de fazer pensar, de cutucar, né? Às vezes você fala, gente, que negócio chato, meu Deus do céu. Quando você vai pensar um pouquinho mais, você vê, é chato, mas agora eu entendi porque que é chato. Porque tinha um porquê de ser, né? Eu assisti um filme que eu tava assim, no meio do filme, eu falei, meu Deus do céu, esse filme não vai acabar, não. Quando o filme acabou, eu falei assim, caramba, o filme é genial. Aí você entende tudo que você passou assistindo o filme. Né? O filme Armas na Mesa, com a Jessica Chastain. Eu falei, gente, o filme simplesmente... Você só vai entender o que está acontecendo realmente no filme no fim. No fim do filme. No fim do filme. Então, assim, você tem essa coisa de ser importante. O nosso cinema nacional vai estar acostumado. Ele é figurinha carimbada em Cannes, em Veneza, em Berlim. Ele vai para tudo que é canto. Mas ele ainda tem medo dos Estados Unidos. Ele não vai simplesmente assim, eu vou botar o meu filme para passar em Nova York. Vou botar meu filme para passar em Los Angeles. Vou botar meu filme para passar em Miami. Por quê? Que não vai botar para passar? Entendeu? É a mesma coisa quando você negocia para passar na França. A negociação é a mesma. A única diferença para negociar, para passar no Brasil, é que a facilidade é um pouquinho maior e o idioma também facilita. Mas aí você coloca o seu filme para ser assistido pelos americanos, ele só vai gostar do seu filme se você colocar ele para ser visto. Se você não coloca ele lá para ser visto, ele não vai saber. Aí vem filme de tudo que é lugar do mundo querendo entrar. Aí vai 88 filmes se candidatam, né, para entrar no Oscar estrangeiro. Aí você vem assim, como foi o nosso caso agora, desse ano, né? Mais fácil a gente falar agora do que está pertinho. Meu Parasita. E todo mundo, Parasita, maravilhoso, Parasita, Parasita, Parasita. E aí, Parasita vai ser indicado ao Oscar estrangeiro. Por quê? Porque ele é falado num idioma que não é inglês. Porque essa categoria, ela é para os filmes que não são falados em língua inglesa. Os que são falados em língua inglesa, eles entram na categoria principal. Ou seja, pode ser dos Estados Unidos, da Inglaterra, da Austrália. Falou inglês, ele entra com o melhor filme. Esse ano, aconteceu um absurdo, absurdo. Não que o Parasita não seja bom, que o Parasita não mereça prêmio, não é isso. Mas se ele é estrangeiro e ele é falado em coreano, ele não podia estar concorrendo com o melhor filme e nem ganhar nas duas categorias. Não é justo. Então, assim, ele não teve chance para ninguém concorrer com ele nas duas categorias. Assim, eu acho que na categoria de filme estrangeiro já estava ganho, né? Qualquer um que concorresse com ele não iria ganhar. Mas aí a gente vê como é que a coisa está funcionando. Eles mudaram o nome da categoria de filme estrangeiro. Por quê? Porque eles já sabiam que o Parasita ia ganhar. Então, assim, tem ainda algumas coisas que precisam ser ajustadas. Você precisa... existem os escritórios de lobby nos Estados Unidos para poder, né, tá amaciando lá os votantes para votarem nos seus filmes. Porque tem a votação da votação, né? Mas tem que escolher os candidatos. Depois que são eleitos
escolhidos os candidatos, aí começa a votação de quem são os vencedores. Eu cansei de falar com alguns cineastas brasileiros. Falei, gente, por que vocês não indicam o filme de vocês? Não só para o filme estrangeiro, mas indicam para as outras categorias, que tem condição de ganhar. Tem condição de ganhar em outras. Eu rezei muito para o Tradutor, que é um filme argentino, entrar no Oscar. Eu falei, gente, eu queria que o Tradutor levasse. Eu queria que o Rodrigo Santoro fosse indicado pelo Tradutor. Ele está excepcional. Eu tenho muito orgulho do Rodrigo Santoro. Porque é um cara que trabalha. E ele sabe trabalhar. Ele é de cinema. E cinema não tem, né, aquele que fica assim, ai meu Deus, festas e quero ser servido, quero ser bajulado. Não, galera de cinema, ela mergulha e faz, né? E ele mergulha e faz. Então ele fez um argentino que falava russo e espanhol. Ele não falou português em momento nenhum. E o espanhol e o russo dele estavam perfeitos. Então, assim, e o personagem é um personagem que existia. É muito difícil você fazer um personagem que existe, que a pessoa está te vendo. A família está te vendo. Pior ainda no caso dele, porque os dois diretores do filme eram filhos do personagem dele. Então, mais difícil ainda. E o Rodrigo, ele começou sendo muito massacrado, até aqui mesmo, no motivo de piada, porque apareceu nas Panteras sem falar nada. E seguiu trabalhando, depois fez papel gigantesco em 300, né? Ele fez o vilão. Até personagem principal junto do Leônidas, né? Ele fez o Rei Xerxes lá da Pérsia e tudo mais. E depois tem o filme dele com o Jim Carrey, e ele vem trabalhando, né? Fez a nova leitura de Ben-Hur também, mais um que eu vi no cinema. Fez o Jesus, fez Jesus em Ben-Hur. Então, assim, é um cara que veio crescendo, né? Fez um filme com Schwarzenegger também, Desafio, né? E é um cara que ele lá fora ele é respeitado. As pessoas lá fora gostam muito dele. Então, assim, eu tenho orgulho de cada brasileiro que consiga fazer o seu trabalho bem feito e represente o nosso país, porque é isso que é ser brasileiro. Não é você ficar marchando, batendo no peito, eu sou brasileiro. Não, ser brasileiro é você valorizar. Aí eu me lembro quando era criança, eu fui criança nos anos 70, adolescente nos 80. Eu me lembro que falava assim, brasileiro só veste a camisa verde e amarela quando Copa. Mas era verdade. Por quê? Porque você precisa se sentir representado por alguém. E você quer ser representado por uma coisa boa, não por uma coisa ruim. Então, muita gente usou os símbolos do Brasil de forma muito negativa. Então, as pessoas tinham um pouco de vergonha, né, da bandeira, um pouco de vergonha de cantar o hino, um pouco de vergonha. Tem gente que tinha vergonha de cantar o hino quando sabia o hino inteiro. O hino é lindo, maravilhoso, nosso hino. É o mais bonito do mundo. Mas é difícil pra caramba. E grande, né? Muito grande. Grande. E aí você tem, de repente, onde se espelhar, porque você não tem mais só futebol e novela. Você tem futebol, você tem novela, você tem filme, você tem peça, você tem atletas de N esportes diferentes. Aonde você acha assim, não tem esse esporte, não tem no Brasil, mas pode ter certeza que tem um brasileiro lá. Tem um brasileiro lá fazendo, é igual qualquer país que você vai, tem um brasileiro lá localizado. Você vai ter certeza, eu vou lá para o Nepal, lá da neve, lá no alto da montanha, não vou achar brasileiro. Pode ter certeza que você vai achar um brasileiro lá. Não tenha dúvida. Mas eu acho que, assim, o nosso grande problema de não ser indicado ao Oscar, a Argentina está na nossa frente aí, vamos dizer que ela levou o Oscar algumas vezes. Né? E olha, eu vou te falar, a gente pode ter aquela rivalidade, né, do futebol, né, do Brasil e Argentina, hoje em dia nem é tão forte assim, já virou mais uma brincadeira entre irmãos.
Mas, olha, eu torço muito quando a América Latina consegue ser premiada, porque parece que a gente aqui no Hemisfério Sul não é nada. E somos muita coisa. Nossa cultura é muito rica, né? Então você tem um cinema muito bacana. Eu gosto muito do cinema argentino. E aqui todos os críticos amam o Ricardo Darín. Acho que vão mandar construir uma estátua do Darín e botar junto, abraçado com a Fernanda Montenegro. Professora, logo no comecinho a gente falou de política, e voltando um pouquinho na sua fala do brasileiro não levar o filme lá para fora, e na pesquisa que eu estava lendo um pouco sobre isso, eu vi que Cidade de Deus deixaram de levar lá para fora no ano da estreia do filme. E aí o filme concorreu a algumas outras categorias, como fotografia, diretor, 2 anos depois. E disse que pô, alavancaria muito bilheteria, a popularidade do filme, a divulgação, Sim. e bate justamente nesse ponto. Né? Não leva o filme para os Estados Unidos, leva para a Europa, ganha Cannes, ganha Berlim, mas aí não levou para Los Angeles, não atinge esses critérios de passar pelo menos uma semana nos cinemas de lá, e a gente fica sem representante, fica de fora. Né? E associando isso à questão política, eu lembro que em 2016, no workshop lá na faixa, né, nós somos irmãos de faculdade, eu perguntei sobre a política no Oscar. Eu lembro que na época eu dei um exemplo de Guerra ao Terror e Avatar, para mim foi o mais forte. Né? A Catherine Bigelow ganhou como melhor diretora, a primeira mulher a ganhar. E o Guerra ao Terror exalta esse espírito norte-americano. Para mim, Avatar é muito mais filme, leigo, só de telespectador e tal. E esse ano a gente teve, né, essa surpresa de mudarem filme estrangeiro para internacional, e o Parasita ganhou os dois. E graças a Deus, além da senhora, eu li outros relatos das pessoas. Ok, o filme é bom, merece, mas espera aí, vamos olhar um pouquinho melhor, ver como é que funciona essa questão. Foi um recado político devido ao discurso que o Trump tem de América do Norte grande, aquele eufemismo, aquele nacionalismo dele todo, Estados Unidos para estadunidenses, né, América do Norte só para os norte-americanos, e aí metem um filme, vamos dizer assim, imigrante, vencedor de melhor filme. Foi política a decisão? Com certeza. Assim, mas o Parasita não foi o primeiro filme político a enfrentar o Trump. Na verdade, a gente vem, acho que de uns 3 anos para cá, de um revezamento de mexicanos. Né? Os mexicanos estão levando tudo. Por quê? Porque o Trump resolveu abrir guerra contra os mexicanos. Gente, ele esquece de um detalhe importante, assim. A América, ela não é América porque ela nasceu América. Ela tinha povos indígenas aqui, igual a gente tinha povos indígenas aqui. O europeu chegou lá nas Américas chegaram os ingleses lá e tomaram conta do negócio. Aqui virou uma zona, porque todo mundo queria um pedaço, só que o português foi mais esperto e roubou os espanhóis. Então deixou os pedacinhos pequenos dos espanhóis e pegou uma fatia grande para ele. E o que acontece? Na história dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos era o norte do México. Todo o sul dos Estados Unidos. Califórnia, Texas, Flórida, aquilo tudo era o norte do México, não pertencia aos Estados Unidos. Mas acontece que os mexicanos, eles importavam gado para os Estados Unidos. E houve uma doença. Então, não vamos mais comprar o gado dos mexicanos, porque o gado está doente, vai matar a gente aqui. Então, o que a gente vai fazer? Se você não compra o gado deles, eles vão ter um problema financeiro sério, podem quebrar. Então, qual a solução? Nós vamos mandar os veterinários cuidar do gado aí que está doente. Só que na hora de mandar os veterinários, mandavam as famílias dos veterinários. Mas como é que vai a família do veterinário? Como é que vai trabalhar? Como é que vai estudar? Então, vamos criar escolas para as famílias dos veterinários. E assim eles foram mandando de pouquinho em pouquinho. Quando o México acordou, o americano já tinha invadido. Já era tarde. Já era tarde, Inês era morta. Então, assim, o norte do México deixou de ser o norte do México e virou o sul dos Estados Unidos. Então, você tem uma influência cultural
e genética de mexicanos nos Estados Unidos que é incontestável, né? O Trump, ele é texano. Então ele não pode falar, cara. Ele tem alguma pinimba pessoal com o México, porque se ele é texano, então ele é descendente de mexicano, ele querendo ou não querendo. Porque se ele nasceu no Texas, ele vai voltando na árvore genealógica dele, ele vai ver que alguém, um momento, era mexicano, né? Então, assim, eu não sei de onde vem essa pinimba dele com todos os outros povos. Ele me lembra muito um filme que eu gosto muito, que é um filme francês, chamado As Aventuras do Rabbi Jacob. O Rabbi Jacob era um cara que era um empresário industrial rico, mas ele tinha preconceito com tudo. Então, você vê na primeira parte do filme, ninguém presta para ele. Ele é parisiense. Você é da França, mas não é parisiense, você também não presta. É bélgico, não presta. Então, assim, ele tinha preconceito com todo mundo. E aí ele passa numa situação que ele tem que se esconder de uns bandidos e ele se disfarça num rabino que ia chegar na colônia judaica. Que só tinha uma velhinha de 80 anos que lembrava dele, o resto não conhecia. Então ele se disfarça. E ele passa por uma série de situações. O Trump me lembra isso. Eu falei, gente, que parece piada, você está brigando com quem? Né? Eu acho que ninguém nas Américas, tanto na América do Norte, América Central, América do Sul, você pode ser preconceituoso com seja lá quem for, porque nós somos uma mistura de povos. Então você tem brasileiro, você olha o brasileiro com aquele olhinho puxado, japonês. Mas quem disse que todo olhinho puxado é japonês? E aí? Né? Então você tem colonização japonesa, chinesa, coreana, você tem os árabes, que também são povos diferentes. O povo árabe, você tem o libanês, você tem o egípcio, né? Então você tem uma diversidade muito grande. O brasileiro é muito mistura. Dizem que o passaporte brasileiro é o mais cotado no mercado paralelo, porque todo mundo pode ser brasileiro, porque todo mundo tem cara de brasileiro, né? Então, assim, é uma bobagem que o Trump está fazendo. Ele faz uma guerra desnecessária, ao invés dele ser um presidente de um país que prima pela democracia, né? Porque, desde que eu me entendo por gente, o americano sempre falou que é o país da democracia. O que é democracia? É o poder do povo. Então não pode ser governado por um sem o povo autorizar. Que ele é empregado do povo. Mas, olha, se você for parar para ver, todos os políticos, eles esquecem desse detalhe. Eles são empregados do povo. E aí eles começam a querer governar para eles e não para o povo. Então começa a dar um monte de problema, né? Aqui a gente não tem mais Ministério da Cultura. Você tem uma Secretaria da Cultura que tem um monte de gente que não entende absolutamente de nada de cultura. Para começar, se você perguntar o que é cultura para a pessoa, eles não vão saber te responder. Então fica difícil, a gente tem que ser muito guerreiro e continuar insistindo, trabalhando, né? Porque um país que não tem uma cultura não tem identidade. O americano prima muito por essa identidade, né? E o que é a cultura de um povo? É a sua gastronomia, é o seu cinema, é o seu teatro, são os registros históricos que você deixa, é o pensamento do povo, é o comportamento do povo, é o que você veste, como que você trabalha o seu corpo no dia a dia. Então, agora nós estamos na moda dos barbudos, né? Aí tem aí faz a barba, aí tem gente que cultiva e faz aquela barba longa, desenhada, modelada, cabelo assim, cabelo assim. Por quê? Isso reflete o comportamento cultural desse período para o povo brasileiro. Essa é a nossa identidade. Igual a gente olha para trás, anos 70, tem um cara de boca de sino, aquele cabelo assim, né, chanelzinho, aquele bigodão esquisito, você já sabe que está nos anos 70. O óculos colorido, né? Óculos colorido. Né? Aí você vê um outro com aquele cabelo de mullet, aquelas coisas mais espalhafatosas, você já sabe que está nos anos 80.
Então, tudo isso é identidade cultural de um povo. É a sua arte, é o artesanato, é a comida. Primeira coisa que você faz quando você viaja para algum lugar. Quero Vai conhecer a comer tudo gastronomia, verdade. quero comer tudo que eu puder, que tiver aqui. Então, assim, isso eu acho que falta, eu acho que precisa ser preparado. Quando você vai governar um povo, você tem que pensar nisso. Você não vai governar. Aí você tem que saber que você tem que administrar dinheiro, tem que administrar cultura, você tem que administrar a responsabilidade social, você tem que administrar a punição para quem descumpre as regras. Não pode ter jeitinho para as regras, senão vira uma zona, que é o que acontece. A gente tem a Constituição que parece mais uma coxinha de retalho, parece uma manta de mendigo. Porque aqui você fala assim, não pode matar. Aí você tem umas brechinhas aqui. Mas se você matar assim, matar assado, matar cozido, matar frito. Então, assim, são essas coisinhas que vão, né, meio que minando. O cinema, ele é muito reflexo dessas coisas. Quando o Trump começou a implicar com os mexicanos, eu vou construir muro, não é? Vou proibir os mexicanos de entrarem aqui, vou expulsar os que já estão aqui. Primeiro que é inconstitucional, a lei deles não permite. E tem uma lei para ser cumprida. A lei, ninguém está acima da lei, tem que ser cumprida, que está lá. A Constituição americana não é igual a nossa, que já mudou. Ela não muda, ela está lá. Então tem que ser respeitada. Aí qual é a resposta do pessoal da cultura lá? Você está implicando com os mexicanos? Não tem problema não. Vamos premiar tudo que é mexicano que tiver. E realmente, aí veio um período que era Alfonso Cuarón, Iñárritu e Guilherme Del Toro, fazendo revezamento. Isso sem falar no diretor de fotografia que ganhou todos esses anos seguidos. Eu acho que ele entrou até pro recorde do Oscar, porque é o cara que foi indicado 5 vezes e ganhou 4. Caramba. Então, mexicano. Eu falei, gente, esses mexicanos estão danados. A gente tem que começar a fazer filme coprodução com o México. Para ontem. Porque tá dando certo os caras lá, entendeu? Já estão sabendo o caminho das Roma pedras. também era muito cotado nessa narrativa mexicana, né? Era um bairro do México e tudo mais, e chegou ali também nas cabeças. No Oscar até não levou tanto quanto se esperava, e ainda teve a surpresa de ser um filme da Netflix, né? Que para mim, particularmente, assim, é um ganho imenso, porque nessa pandemia, dentro de casa, eu tô vendo filmes, né, que eu achei que eu nunca fosse ver de determinados países, né? Filme turco, filme polonês. Outro dia eu vi um filme polonês com a minha esposa, parecia um filme norte-americano, de ação, crime e tudo mais. E uma produção polonesa, assim, muito bom, por sinal. Só esqueci o nome do filme. Mas nós vimos uma trilogia espanhola também, na mesma vibe de polícia, de ação e tudo mais. E assim, são cinemas muito grandes, né? A Netflix ela veio popularizar esses cinemas que aqui, né, como no começo da entrevista a senhora falou, a gente foi educado numa geração com um filme hollywoodiano. Então acho que isso vem quebrando esse paradigma, né? Um gatilho para lá. Na Espanha tem filme bom, na França tem filme bom, né? E isso é legal, né? Que você diversifica a brasileiro é miscigenado até na cultura. Então a sua cultura de filmes fica modificada também. Você sai de uma geração ali, né? Steven Seagal, Charles Bronson, Chuck Norris, e você começa a ver, inclusive, muitos filmes com mulheres protagonistas, né? Eu acho que tem muitas mulheres boas para filme de ação, né? Tem gente que tem aptidão e investe nisso. Eu sou a favor, eu acho assim, independente de ser homem, de ser mulher, eu acho assim, é bom. Então tá valendo a pena. Você tá fazendo um negócio legal? Continua, né? Então, assim, uma das coisas que eu até acho importante falar é que, como a gente ficou 11 anos sem cinema aqui, a gente retomou o cinema, nosso cinema é muito legal. Agora, a gente simplesmente esqueceu de um público que não podia ficar esquecido, que é o público infanto-juvenil. Então, a gente não tem um filme para a criança brasileira, nem para o jovem brasileiro, para o adolescente.
Por quê? Porque eles consomem a cultura do jovem americano. O high school, né? Não é o high school musical, o high school são as escolas, os filmes de escola. A escola dos americanos é muito diferente da nossa. Eu, quando ia para a escola, não tinha essa história de grupinho, não existia grupinho na escola. Você tinha a sua turma porque você estudava na turma na segunda série, na quinta série, na sétima série, na oitava série, porque você tinha uma turma com quem você estudava na sala de aula. Mas todo mundo falava com todo mundo no colégio, não tinha esse negócio. Grupinho dos nerds, grupinho disso, grupinho daquilo. Então, assim, é uma coisa que não funciona pra gente porque não faz parte da nossa cultura. Brasileiro não é muito, sabe, separatista. Ainda mais o carioca. O carioca é aquele que ele te conhece hoje, à tarde ele é seu amigo, à noite ele é seu amigo de infância. Então, Isso é verdade. né? Então, assim, não tem muito essa coisa de discriminar. O bullying que é feito nos colégios americanos me assusta. O pior é que influencia os nossos jovens aqui, porque você não tem onde se espelhar. E a gente tem poucas produções, muito poucas produções, mas são muito bem feitas. É um menino maluquinho, que tem 2 filmes, é uma professora muito maluquinha, todos do livro do Ziraldo. Um ótimo livro, diga-se de passagem. Eu li, é muito bom livro. Pois é, são coisas que você tem uma identidade, né, cultural grande ali. Aí você tem, da obra do Branco Melo, Eu e Meu Guarda-Chuva. A primeira vez que eu tive contato com Eu e Meu Guarda-Chuva, porque minha filha era pequena e eu levei ela para peça de teatro. Era com a Andréia Beltrão. E é muito interessante, porque você trabalha justamente o imaginário da criança. Só que o imaginário da criança brasileira, aí é que é legal. O filme é muito bem feito. Uma boa parte do filme foi feita nos estúdios no Pinewood, que é os estúdios onde são feitos os filmes do 007. Então é um filme que não deixa nada de ver filme americano nenhum. Você tem aí o Laços, né, o Turma da Mônica Laços. É muito legal. O DPA, o André, sabe, acertou em cheio. É uma sériezinha que as crianças são loucas por ela. Eu já passei no cinema do condomínio, o DPA e o DPA 2, acho que umas 3 ou 4 vezes, e lota. A sala tem gente sentada, se bobear até no colo da mãe. Porque se falar que vai passar DPA, lota. Pensada vai logo. Pois é, então assim, isso faz falta. Isso eu acho que está na hora do nosso cinema, assim, prestar atenção em certas coisas. Fazer mais filme para criança, educar nossos jovens, não deixar eles ser educados por outra cultura. Porque está sendo assim, né? As crianças são muito, muito, muito fáceis de absorver, de aprender. Então, a gente não pode deixar eles descobertos dessa forma. Verdade. E pode levar nossos filmezinhos para lá, né? Tem os filmes de adolescente aí dos livros da Thalita Rebouças. Por que não vai levar lá para a criança americana ver como é que a gente funciona aqui? Ver o lado contrário agora, né? A gente enxerga lá, agora vamos enxergar aqui. Só para fim de registro, eu falei desse filme polonês, né? O nome dele é Morte às 6 da tarde. É um filme muito bom, eu indico para quem ainda não viu. Eu não vi. A temática me prendeu bastante, assim, o filme é bem interessante mesmo. Me surpreendeu demais saber que era uma produção polonesa. E, professora, para a gente finalizar, a gente está chegando no fim do nosso tempo aqui, eu queria que a senhora falasse do Cinema para Sempre, né, portal fundado, né, por você para falar de cinema e tudo mais. Como é que funciona esse trabalho? O que é o Cinema para Sempre? E a reboque, que a senhora deixa a mensagem a todos aqueles que ainda nos acompanham, né, que estão conosco aqui, que verão posteriormente essa live, né, seja no Instagram ou no YouTube. Então, que é o Cinema para Sempre, e deixar sua mensagem final para os nossos seguidores. Beleza. Cinema para Sempre é meu filho, né? Eu criei ele começou quando eu montei um grupo para falar de cinema no Facebook,
Aí depois eu voltei a dar aula, eu parei um tempo de dar aula por problemas familiares que eu precisava dar atenção, e aí eu resolvi voltar a dar aula. No que eu resolvi voltar a dar aula, eu eu fui chamada para falar numa rádio. Só que deu tão certo que me chamaram de novo, me chamaram pela terceira vez e me convidaram para fazer um quadro fixo no programa. E desse quadro, uns 2 meses depois, eu comecei a pensar na possibilidade de reativar meu blog que estava parado. Então, eu falei, que nome que eu vou dar? Falei, já tinha aquele grupo lá de discussão de cinema lá no Facebook. Eu falei, vou dar esse nome mesmo. Cinema para Sempre. E aí o Cinema para Sempre, na verdade, ele surgiu porque uma assessora de imprensa, que era assessora de imprensa da Warner, falou uma conversa no telefone e falou assim, você tem que ativar. Não fica só na rádio. Ativa que você consegue fazer outras coisas que você não consegue fazer na rádio porque o seu tempo é muito curto. Eu tinha entre 7 e 10 minutos no máximo, né, o quadro na rádio. Então, eu falei com ela numa sexta-feira, no domingo eu estava pronto, na segunda-feira eu mandei para ela. E resultado, aí, a partir daí nasceu o Cinema para Sempre. A primeira matéria foi sobre os dubladores, né? Que são os profissionais número 1 do mundo, os nossos profissionais do Brasil. E aí eu fiquei um tempo sozinha, né? Nasceu em 2011, em 18 de junho de 2011. Quando foi em 2012, entrou a primeira colaboradora, que foi a Luísa Duarte, que é fotógrafa. E ela fez meu curso de crítica também. E com o tempo ela foi e criou o portal dela, que é o Tábula Rasa. E aí veio a Ingrid, começou a vir um, vir outro. De repente, quando eu vi, eu tinha um time enorme de gente muito boa trabalhando. Porque a proposta do site não é falar do filme, é falar do universo inteiro do cinema, que é muito vasto. Né? Então, assim, eu cansei de trabalhar para os outros, fazendo assessoria de imprensa. Aquilo não estava me fazendo feliz. Então, eu encontrei uma coisa que me faz realmente feliz. Porque quando você acorda para trabalhar, se você fala, ai, que saco, já está na hora de sair, né? Então, eu já completei 9 anos e eu tenho muito, muito amor por esse filho, né? Então, assim, a minha equipe, a gente trabalha num sistema de família. Nem que a gente trabalhe num sistema de família e passa a mão na cabeça, não. Mas a gente se respeita, a gente cobra e a gente dá espaço também para a pessoa criar, porque se você está trabalhando com criação e você não dá espaço para o outro criar, você está fazendo a coisa errada, né? Então a gente tem colunas, que por sinal entrou hoje uma coluna no ar maravilhosa. Eu divido a coluna de esportes no cinema com o Naná Nascimento. E hoje ele colocou uma coluna que eu fiquei muito apaixonada, muito bom, que foi o tênis de mesa. Então, a gente sempre nessa coluna de esporte, a gente escolhe o esporte, e a gente tem as séries, né? Então, a gente está nas séries, falando de esporte. Então, fala do tênis, explica as regras, mostra o equipamento, e aí tem umas curiosidades, né? E nessas curiosidades, ele descobriu que a Susan Sarandon é apaixonada por tênis de mesa, e ela é envolvida com tênis de mesa. E ela abriu um bar, um bar-restaurante, com outros fundadores, são 4 sócios, de tênis de mesa. Sensacional. E aí a gente indica os filmes. Desculpa, gente. E que minha água acabou aqui. Então, assim, a gente tem essas colunas, tem coluna de clássicos, que é diferente da coluna de esporte. A gente não usa mesmo padrão para tudo. Eu não gosto de coisa muito engessada. Eu sou libriana. O libriano não gosta de ter tudo a mesma cara, tudo igual, né? Não, tem que ser diferente, senão não tem graça. A gente vai reativar agora a coluna de séries, né, que é o Fala Série. Vai estrear uma coluna nova no site agora, né? E na coluna de variedades a gente tem uma de comportamento, um que fala de cineasta
mulheres, agora vai falar dos profissionais negros de cinema. Então, assim, a gente tem uma variedade de coisas, além dos filmes que a gente fala, das salas de cinema, dos streamings, das críticas que a gente coloca no ar. Eu tô com uma pilha de... Apesar de não ter sala de cinema, cabine de imprensa pra gente assistir filme para escrever, eu tô com uma pilha de filme para escrever. Tá na fila, né? Eu assisti um filme que eu gostei até bastante, um filme holandês, que é de família, fala de família, que é muito interessante, questão de família. Vou botar no ar, até amanhã deve estar no ar, né? Você vê, é um filme holandês, a gente não conhece nada de filme holandês. Verdade. São coisas interessantes. Então, assim, a gente abre o leque do cinema. A gente fala de cinema, a gente fala da série, porque a gente descobriu que a série e o cinema estão andando juntos, de braços dados. Então não tem como você desvincular um do outro. Você faz filme de série, faz série de filme. Aí aparece um ator que é de série, você não sabe, porque você não vê, aí tá lá no filme. Aí o outro fala, poxa, mas é o fulano da série e tal. Então você tem que começar a entender que não pode separar uma coisa da outra, porque tá todo mundo juntinho, né? Então, se tem algum assunto que é ligado a cinema, mas não precisa ser necessariamente o filme que vai para a sala de cinema, ele tá dentro do nosso universo. A gente fala, mas o meu filme, ele tá só no YouTube, porque eu não tenho onde botar. Não tem importância, não. A gente manda aqui. Manda pra gente que a gente escreve a crítica, põe aqui o link para o pessoal poder assistir. Porque eu acho que se você não estimula, não tem. Se você não divulga, ninguém vai ver seu filme. Isso é verdade. Né? Então, assim, você valorizar os profissionais de cinema, porque não é só cineasta e ator que trabalham com cinema, não. Sabe? Precisa entender que existe o editor, maquiador, o coreógrafo, o cenógrafo, o diretor de arte, né? Então, assim, tem N profissões que trabalham com cinema. Tem mais gente atrás do que na frente das câmeras, né? Isso fora as muitas profissões indiretas que tem trabalhando com cinema, que é o meu caso. Eu sou jornalista, eu sou formada em jornalismo, mas eu trabalho com cinema. Por quê? Porque meu trabalho divulga cinema. Meu trabalho é importante porque eu tenho uma responsabilidade de ser um elo de ligação entre o cinema e o público do cinema. Sim. Né? Então, assim, eu não posso chegar e detonar um filme só porque eu não gostei pessoalmente. Não, tem que fazer uma avaliação técnica, tem que fazer uma avaliação de público, tem que fazer uma avaliação artística, de representação, de significação, uma série de coisas, né, para a gente chegar lá. E o cinema para sempre é isso, ele investe, ele é aberto para receber. Mas eu quero fazer cinema. Ok, você tem alguma coisa? A gente vai lá e divulga, sabe? Tem incentivar quem está começando, quem estudar é importante, para tudo, né? É verdade. Tem gente que quer ser autodidata em tudo. Não, eu posso fazer uma cirurgia cerebral sem precisar fazer medicina. E a gente está aqui para isso mesmo, para incentivar, estimular, ajudar, divulgar e dar força para o nosso cinema também. Professora, muito obrigado por ter aceito o convite, muito obrigado a todos que nos acompanharam até agora. Até semana que vem, né, nessa mesma página, nesse mesmo canal, como diria o saudoso Chaves. Uma boa noite a todos, até a próxima. Boa noite.